Olá, caminhante, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu estou Janaína Maia e no vídeo de hoje eu venho compartilhar mais um pouco dessa experiência humana com vocês nesse caminho da expansão da consciência. Então, vem comigo. Bom, gente, eu fiquei uns dias sem gravar vídeo, né, para o canal, porque eu viajei, não estou mais no Brasil. E como eu digo, né, o nome desse canal Caminhante Buscador não é à toa, né? Eu acho que está na minha essência, né, na minha assinatura energética, pelo menos dessa vida aqui, essa coisa do caminhante mesmo, né? Literalmente, né, do caminhar, de conhecer outros lugares, de me movimentar. E então, né, com tudo isso acontecendo, essa mudança e tudo, né, reorganizando uma nova rotina e tudo isso, então eu fiquei uns dias sem gravar, mas claro, né, tem outras coisas também por trás, né, acontecendo, muita coisa, né, com relação os meus estudos e a minha expansão da consciência, muita coisa mesmo, catarse, sabe? E é sobre essas coisas que eu vim falar, né, no vídeo de hoje. E também dessa coisa da viagem, né, claro, desse movimento, né, porque aconteceu uma coisa muito, muito, muito incrível, né, antes de eu viajar, né, de sair estava na casa dos meus pais, né, no Brasil, e assim, eu não estava me encaixando mais, sabe, eu não estava me encaixando, e aí teve um dia, gente, que olha só, eu vou contar essa história para vocês verem que, assim, às vezes a gente acha que algo que acontece com a gente é uma coisa negativa, é algo ruim, mas às vezes é uma maneira que a vida tem, né, para fazer a gente se movimentar, para fazer a gente enxergar algo que a gente não estava enxergando, ou para fazer a gente andar mesmo, se movimentar, né, e sair, para que a gente saia daquele estado inerte, né, que a gente estava, que a gente se colocou, né, que tem coisas, às vezes tem situações na nossa vida que a gente vai empurrando, empurrando, empurrando com a barriga, a gente sabe que não tá legal, que não tá bom, né, a gente sabe que a gente não tá se identificando com aquilo, a gente sabe que a gente tem capacidade demais, mas vai se acomodando, né, vai se acomodando naquela situação, vai empurrando com a barriga, né, até que a vida vem e de alguma forma, né, para nossa proteção, ela vem e dá uma rasteira e, sabe, mostra, né, às vezes, muitas vezes, né, quando a gente não se mexe, ela vem e mostra de uma maneira drástica, né, de uma maneira que a gente entende como, se coloca como vítima, mas na verdade são bênçãos disfarçadas, né, e por que eu tô falando isso? Bom, eu tava lá na casa dos meus pais, né, e eu já tava sentindo, sabe, algo muito estranho, mas era como se eu tivesse amarrada, sabe? Foi uma coisa boa ter ido para lá, né? Porque eu pude trabalhar muitas, muitas, muitas questões mesmo, me aprofundizar, né? Com relação à minha criança interior, né? Trabalhar vários traumas, né? Que eu tinha quando era criança. Então eu fiz um trabalho muito, muito intenso enquanto eu estava lá, né? Eu precisei olhar no olho do furacão, né? Fazer todas aquelas limpezas que eu fiz quando eu estava lá. Só que acabou, né? Acabou, tinha acabado o ciclo, acabou, se encerrou o trabalho e não adiantava mais eu ficar empurrando com a barriga, né? E eu tô contando isso porque a gente faz isso em várias situações da nossa vida, né? Às vezes num ambiente de trabalho, por exemplo, né? Nosso ciclo ali já acabou, a vida começa a dar vários sinais, né? De que aquilo ali já não é pra gente, a gente começa a ficar muito estagnado, começa até a adoecer, né? Começa a tudo se bloquear, as coisas se fechar, nada se abre, e a gente continua empurrando com a barriga, né? Empurrando com a barriga, né? Esperando, né, que uma resposta venha do nada, que um milagre caia sobre nossa cabeça, e não, né? Muitas vezes a gente tem que se movimentar, né? Muitas vezes é a gente que vai salvar a gente mesmo, né? Se não todas as vezes, né? Na maioria, a gente, claro, recebe, né, ajuda, orientações, né? Mas é a gente mesmo que tem que se salvar, né? Se movimentar, criar um movimento. Enfim, aí as coisas começaram a ficar, assim, muito estranhas. Aí, gente, teve um dia, né, que eu fiz um trabalho de limpeza muito forte, né? Lá, né, quando eu estava na casa dos meus pais, um trabalho de limpeza, que eu até recebi uma entidade, assim, sabe, incorporei uma entidade, né, que eu acho que eu falei no último vídeo,
que era como uma entidade de uma anciã, e ela limpava tudo, acho que eu falei isso, né, no último vídeo. E aí, do nada, no outro dia, né, no dia seguinte, meu irmão simplesmente virou a cara para mim e disse que não queria mais estar próximo de mim, sabe? Criou toda uma tensão ali, né? Que naquele momento eu fiquei sem entender, né? Me machucou um pouco, mas depois eu fui entender, né? Que era a vida, né? Na sua maneira como ela podia, mostrando que realmente não era mais o meu lugar, né? Que não era mais para mim estar ali, né? E também, né, gente, quando a gente faz limpeza, assim, né, falando por outro ponto agora, por outro ponto de vista que também acontece quando a gente faz alguma limpeza espiritual e tudo, né, às vezes o inimigo, né, vai tentar te atacar através daquela outra pessoa que está mais fragilizada, que está com menos proteção, né, vai tentar te atacar dessa forma. Mas, enfim, toda essa situação que foi criada, né, agora eu estou vendo como uma grande bênção, né, que foi, assim, o ponto principal, sabe, que deu assim, aquele start, não tem que sair daqui, se movimentar, sabe, não é seu lugar, a vida já te dando vários sinais, você já fez o seu trabalho que tinha que ser feito aqui, sabe, agora vai, sabe, vai embora. Só que aí o nosso ego, ele não entende, né, ele quer processar, né, ele quer processar aquelas coisas, não, mas será que é isso mesmo, né, será que é isso mesmo, será que os sinais, né, a gente fica se questionando, né? O ego faz isso, sabe? A gente está sentindo, mas o nosso ego, ele vem, nossa, mas será que é isso? Né? Vem racionalizar, né? Muita racionalização, né? Então a gente fica naquela angústia, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Por quê? Porque a gente quer segurança, né? Porque a gente quer tudo ali, sabe, perfeito, né, pra gente se movimentar, né, quando a gente sente que quer fazer um movimento, né, arriscar, né, correr um risco, e a vida é isso, gente, a vida é correr risco, mas o ego não, ele vem e impede, então por isso que muita gente passa anos e anos e anos e anos, né, no mesmo ambiente de trabalho, mesmo sofrendo, não gostando, né, no mesmo lugar que só faz mal, né, num relacionamento tóxico, né, passa anos e anos e anos naquilo, porque, né, o ego faz a gente pensar que tem que estar tudo ali certinho para a gente poder dar o próximo passo. Então isso mostra que a gente não confia no universo de verdade, né? Que a gente não confia nessa força que nos guia, né? Porque a gente quer tudo ali, ó, certinho, né? Não, mas eu tenho que ter tanto na conta, não, mas eu tenho que, sabe, tem que estar tudo organizado para me poder dar esse passo, né? Muitas vezes não, muitas vezes o universo quer que a gente mostre que a gente tem essa confiança, né, nele, que o universo vai prover tudo que a gente precisa, né, que ele é abundante, nunca vai nos faltar nada, né, ele quer esse voto de confiança da gente, né. Nossa, até me emociono, me arrepio, né, de falar disso. E aí, gente, mas mesmo assim eu tava, né, mesmo estudando, né, e sabendo disso, que a gente cria a nossa realidade, tudo, a gente entra nessas questões, eu entro nessas questões também, né, mesmo mais estudioso, né, sabe, o próprio professor Hélio Couto falou que ele sofreu, que foi 30 anos de catarse, né, até ele receber, né, esse insight da ressonância, né, e poder repassar isso adiante, né, para outras pessoas. E, enfim, gente, mas eu entrei assim nessa coisa, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não sei o quê, mesmo sabendo que ali eu tava. Era como se minha energia tivesse indo embora, como se eu tivesse adoecendo, como se eu tivesse já, sabe, não tinha mais o que fazer ali, não tinha para onde crescer, para onde expandir, onde eu estava ali, né? E aí, gente, eu fiz uma oração, né? Eu sempre faço oração, né? Eu acho que oração é uma coisa muito poderosa. E isso é uma coisa que eu também quero compartilhar nesse vídeo mais pra frente, porque é como se algo em mim tem despertado muito fortemente com relação à espiritualidade, mas é no sentido de ver como tudo isso funciona, como uma oração que a gente faz funciona, né? Como um banho de erva que a gente toma, como é que ele age, tá tudo funcionando, gente, sabe? Por mais que a gente, sabe, às vezes ache que não, que, sabe, que Deus não responde nossas orações, sabe, que ninguém escuta, né, as nossas orações, não, tá tudo acontecendo, né? E a espiritualidade está se manifestando a todo tempo. E aí, enfim, eu fiz, né, tava bem angustiada, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa, né, na minha cabeça era outra coisa, né, eu tinha programado outra coisa para mim, né, de estudar, de fazer outras coisas, de ficar no Brasil e
e tal, e isso, aquilo, e não era o que eu tinha programado, e meu ego entrou ali em parafuso, porque não era o que eu tinha programado, e agora estava saindo da minha programação, né, porque supostamente a gente, né, quer controlar tudo, e aí, gente, pasmem, acho que tem, pasmem, né, pasmem, porque, né, agora, às vezes dá uma coisa na cabeça com os idiomas, né, eu recebi uma mensagem no meu Facebook de alguém que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, né, depois de uma oração que eu fiz, assim, nessa perturbação, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa, né, de ir, de sair, sabe, de ir para outro país, assim, sem tanta segurança, né, e recomeçar tudo de novo, ter que deixar todas as minhas coisas aqui, viajar só com uma malinha e uma mochila, né, nem eu despachei a mala, eu viajei com uma mala que vai na cabine do avião, que é até 12 quilos, e uma mochilinha, gente, foi só isso que eu trouxe para outro país, né, então, claro, medo, né, insegurança, por mais que eu já tenha vivido aqui, né, 4 anos, né, no passado, mas ainda assim é um recomeço, né, é tudo de novo, é recomeçar, é documentação, é tudo novamente, né, e assim, né, praticamente do zero. E aí eu, assim, nessa angústia, mas onde eu tava também não tava legal, né, tava terrível, a situação tava ficando cada vez mais complicada, eu não tava conseguindo mais me desenvolver, nem respirar, me sentia sufocada. E aí eu recebi uma mensagem no meu Facebook, assim, do nada, né, depois de uma oração que eu fiz, né, perguntando, pedindo pro universo me direcionar, me mostrar, né, um caminho, né, me apontar o caminho, me mostrar se eu tava fazendo a coisa certa, no caminho certo. E eu recebi a mensagem, gente, no meu Facebook de uma pessoa que eu nunca vi, a mensagem em espanhol, né, ele, não sei, esse rapaz que me mandou a mensagem, acho que ele é colombiano, alguma coisa assim, porque eu nem falei mais com ele, só agradeci a mensagem, eu chorei, assim, foi uma coisa muito impressionante, né, para vocês verem como a gente é escutado, gente, o universo, né, tá escutando a gente, sabe, tudo que a gente vibra, retorna pra gente, né? E isso às vezes machuca, né? Porque a gente fala, nossa, não sei por que eu tô atraindo isso na minha vida, mas na verdade a gente tem aquelas sombras dentro, né? E precisa trabalhar. Enfim, eu queria ler a mensagem para vocês, porque isso foi muito, muito impressionante para mim, né? Como o universo se comunica com a gente. Eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês verem que o universo está sempre se comunicando com a gente, né? E sempre dizendo amém para aquilo que a gente é e para aquilo que a gente vibra, né? E a mensagem dizia o seguinte, gente, eu não tinha em nenhum momento, assim, não tinha colocado nada no meu Facebook, né? Um Facebook novo, eu excluí o antigo, né? Um Facebook novo, eu não tinha colocado nada que eu ia viajar, nada. E recebi essa mensagem, né? E assim, no meu Facebook, sabe, nesse novo, tá vindo um monte de solicitação de gente, né, para ser meu amigo, assim, eu deixei restrito, né, um monte de solicitação, e dentre esses montes, eu vi esse rapaz e falei, vou aceitar. Não sei porquê, né, não sei, mas nossa centelha sabe de tudo. E aí, quando eu aceitei, ele me mandou essa mensagem, a mensagem dizia assim, ó, ele escreveu em espanhol, eu vou traduzir, tá, para o português. Ele diz, a mensagem dizia: aproveita a sua viagem. Deus te diz: não temas, filha minha, porque eu prometi estar com você até o fim dos tempos. Eu te amo desde sempre. Eu te conheci no ventre da sua mãe. Meus olhos te viram. Nossa, deu até vontade de chorar. Aproveita esse momento, já que os anos vêm por você, não chores, pois eles vêm cheios de alegrias. Acorda que o passado sempre vai estar em você, mas aposta no futuro, para você cumprir muitos sonhos mais. Cada amor entregue e recebido é uma grande bênção. Não importa se não houve retribuição. Eu te amo e isso basta. Nossa. Não desista, apenas creia. Se o passado foi de lágrimas, me deixa tirar sorrisos de você. Me permita trocar o seu deserto em caminho. Segue adiante. Que mesmo a pedra mais íngreme
pode ser o seu atalho para a sua recompensa. Cada erro cometido, cada tropeço no caminho, dão uma oportunidade por cada dia conseguido, o reparo e a esperança de seguir. Permite que te acompanhe à beira do caminho, mas nunca temas andar sozinho e alçar voo fora do ninho, porque realmente você não está só, já que ainda no silêncio eu estou com você. Corre, dança e voa, porque não há limites para sua alma, mas nunca renegue o passar do tempo. Só viva. Viva de tal maneira que quando te alcance a escuridão, possa a luz dos seus olhos e o seu sorriso claro iluminar o andar de quem perdeu o seu caminho. Seja luz e guia para os perdidos. Gente, talvez outra pessoa também precisasse escutar essa mensagem, né? Para mim foi muito assim, muito forte. Gente, me emociona. Porque assim, né, foi num momento assim, sabe, que é como se o universo ele respondeu, né, para mim, aquele momento assim que eu tava tão em dúvida, tão angustiada, pedindo o caminho, sabe? E aí, assim, alguém que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, sabe, me enviou essa mensagem com uma confirmação, né, de que, sabe, de que eu tava no caminho certo, né, e de que, sabe, que às vezes, né, a gente acha que precisa ter tudo certo, né, tudo ali sob o nosso controle para poder dar o próximo passo, e não é assim, né, tem uma frase que diz, dá o passo que eu te dou o chão, né, e é isso, é o que o universo quer te dizer aqui nesse vídeo de hoje, né, dá o passo que eu te dou o chão, né, você também não tá aqui por acaso, não tá recebendo essa mesma mensagem por acaso, né, se você sente no fundo do seu coração que você precisa fazer um movimento, mesmo que esse movimento seja um pouco arriscado, acredite, confie que o universo não vai te deixar faltar nada, né? É muito pior a gente estar num lugar vendo que a gente está sucumbindo, né? Que a nossa energia está sendo drenada, que a gente já não é contribuição ali, né? Naquele lugar, sabe? Que as pessoas já não, a gente não consegue, sabe, plantar, né, novas flores naquele lugar, né, que talvez as flores que a gente esteja plantando não vão ser bem regadas naquele lugar, sabe, então é preciso dar um novo passo, né, para a gente encontrar nossa essência, para a gente se reencontrar, né, e descobrir do que a gente é capaz, né, redescobrir a nossa força, a nossa autoestima, né, sem autoestima a gente perde as nossas forças, né? E quando a gente fala sobre autoestima, né, às vezes ela é muito deturpada, né, esse termo da autoestima, né? Não é só essa coisa da beleza, né, do poder. Não, a autoestima é sua força interior, né? É você se amar, né? É sua força interior de seguir adiante, de recomeçar, né? Essa é a autoestima, de você acreditar em você mesmo, acreditar na sua própria força, né? No seu poder, na sua centelha divina que vibra aí dentro de você, né? Então, acho que a mensagem era muito importante, né? Tem muitas outras coisas acontecendo, né? Principalmente no quesito, assim, espiritual mesmo, sabe? Eu tenho tido muitos sonhos lúcidos, né, muito desdobramento, sabe, de sair, de ver uma escuridão, de ver vários espíritos, assim, não muito legais, né, uma das coisas que eu pedi na ressonância foi isso também, né, esse desdobramento, viagem astral, e eu sei que, né, nem sempre a gente vai ver coisas boas, mas algumas até me amedrontou, né, faz uns 2 dias atrás eu tive uma experiência, assim, muito, muito, muito doida, bizarra, pesada, né, eu vi uma coisa do lado da minha cama, né, parecia um homem, assim, todo de preto, sabe, mas eu sentia medo, né, e quando a gente sente essa energia de medo, assim, é porque não é algo positivo, né,
Porque não é porque tá de preto que é algo negativo, né? Os nossos guardiões que trabalham nas esferas mais densas, eles usam essas cores, né? Negro, vermelho, né? Até porque eles trabalham nessa esfera, então eles têm que se personificar dessa maneira. Mas era uma coisa que eu sentia medo, e aquela coisa era como se ele quisesse me atacar, mas ele não conseguia, porque era como se eu tivesse uma proteção, tinha alguma coisa que estava me protegendo. Mas ele estava ali do lado, sabe, só esperando uma brecha, né? E o que são essas brechas, né? Essas brechas é quando a gente baixa a nossa energia, né? Baixa a nossa frequência, né? E eu acho que eu tinha baixado a minha frequência, porque isso que aconteceu, né, com o meu irmão, dele me tratar assim do nada, sabe? De repente eu não estava conseguindo entender ainda que isso era uma bênção disfarçada, né? Então tava assim, sabe? Não era uma coisa de ódio, de, sabe? Ai, quero que ele se dê mal. Não, 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 nada disso. Mas estava com uma mágoa, sabe? Tava com um ressentimento dentro de mim por causa disso, né? Mas que eu já consegui limpar, né? E a energia mais poderosa, gente, é a energia do amor, né? É o que cura tudo, sabe? E esse dia, assim, que eu tive essa experiência, né, com essa figura umbralina que estava ali esperando para me atacar também, eu via vários seres entrando pela janela, sabe? Batendo na porta, gente, foi um negócio, assim, muito doido, sabe? E eu tentava acordar e fiquei num loop, eu acordava. Aí eu sentava na cama, assim, pra mim eu tinha acordado, só que eu começava a ver tudo de novo, e afinal eu não tinha acordado, sabe? Aquilo se repetiu umas 3 vezes, assim, de eu acordar, não, agora eu acordei. Só que eu começava a ver tudo de novo, sabe? Eu não tinha acordado, até que quando eu finalmente consegui acordar, sabe? Eu me ajoelhei no chão e comecei a fazer uma oração muito, muito forte, né, para Jesus Cristo. Tive uma experiência muito forte, né, com Jesus, onde ele me pedia para me entregar, né, para me entregar tudo aquilo, né, para ele, né. Ai, gente, assim, a energia crística é uma energia que é muito forte em mim, né, desde criança, sabe, eu tenho muita afinidade com essa energia crística, a energia dourada de Cristo, sabe, Jesus Cristo sempre foi uma figura muito, muito forte para mim, sabe, e tem vindo coisas de outras vidas também, nossa, desembuchei agora a falar tudo, que eu vim sem roteiro hoje, que eu queria trazer, não só apenas trazer um conteúdo qualquer, né, para o canal, mas eu tinha tanta coisa acumulada para falar, sabe, que eu falei, não, eu vou só sentar ali e vou deixar que o universo me guie, né, guie as minhas palavras. E veio coisas de outras vidas também, né, e em outras vidas, né, eu me dei conta, recebi nessas informações que outras vidas eu trabalhei com magias, né, com bruxarias, né, e eu tenho certeza que nem sempre foram magias boas, né, que eu fiz em outras vidas, né, então olhar para tudo isso, para essa sombra, sabe, que a gente tem dentro da gente, né, coisas que a gente fez negativa, né, às vezes em outras vidas, mas que ainda está ali, né, querendo que a gente olhe para aquilo e diga, não, né, eu me arrependo, não sou mais essa pessoa, sabe, não tenho mais essa consciência, né, não faria de novo com a consciência que eu tenho hoje, né, enfim, tem coisas que a gente vai ter que olhar, né, para não cair de novo. Então começaram a vir várias coisas assim de magia, sabe, de coisas muito doidas, né, e aí nessa experiência com Jesus Cristo, né, era como se tinha uma energia ali, ó, que bloqueava, né, que era de outras vidas, de coisas que eu tinha feito, né, e ele pediu para me entregar isso para eles, né, para ele, e eu via, né, como se fosse de vidas passadas que eu tivesse feito, né, trabalhado com essas coisas, né, magia mais pesada, né, mais densa, né, feito, prejudicado outras pessoas com isso, enfim, gente, tenho tido tanta experiência, mas esse dia que eu me ajoelhei, né, falei, pedi perdão, entreguei tudo, né, para Jesus Cristo, meus caminhos, né, entreguei tudo, né, meu trabalho, minha vida financeira, minha vida familiar, meus relacionamentos, tudo na mão de Jesus Cristo, né, dessa energia crística. E aí, nossa, eu comecei a me sentir melhor, porque eu tava numa vibração muito pesada, sabe? E eu tava vindo muitas informações disso, né, de magia, de como funcionava as magias, como fazer magia, sabe? Gente, eram informações tão intensas, sabe? Eu dormia e era como se viesse aqueles aprendizados. Eu falava, gente, mas da onde tá vindo isso, sabe? O que é isso? Eu não estudei isso nessa vida.
E aí vinha, nossa, como fazer, gente, é sério, é um negócio muito intenso, né? Como fazer magia, por exemplo, com a fotografia de alguém. E aparecia tudo aquilo no sonho, sabe? Olha como fazer, olha a atmosfera, sabe? E eu falava, meu Deus, o que é isso? Que negócio é esse? O que tá acontecendo, sabe? Mas eram coisas de vida passada, né? Que eu já fiz, né, em outras vidas. Então, era como se eu já tivesse trabalhado, né? Então, ou seja, né, já fui uma bruxa, assim, uma bruxa não boa, né? Tipo, que usei magia também pro lado negativo, né? Porque magia é uma coisa boa, coisa poderosa, né? A gente são as forças da natureza, né? E a gente pode usar isso pro bem, né? Posso ser uma bruxa boa, né? Sou uma bruxa boa hoje, digamos assim. Ah, mas enfim, eu coloquei tudo nas mãos de Jesus Cristo, né? Para ele abençoar, porque essa força do amor é a força que cura tudo, gente. A força do amor é a força mais poderosa que tem. É a força libertadora, né? Essa força crística. Gente, é a força libertadora, é a força que liberta a gente, sabe? Liberta a gente de pactos que a gente fez, sabe? No passado, de coisas negativas que a gente se vinculou, né? E isso, essa experiência toda que eu tive, né? Estou tendo ainda, me mostrou que eu me vinculei a energias muito baixas, sabe? Por isso que eu tava vendo tudo aquilo, né? Aquelas formas, sabe, coisas mais densas, né? Eu tava vendo tudo aquilo. Porque no passado, uma vida passada, de repente eu fiz pacto, sabe? Eu compactuei com energias mais densas em troca de coisas supérfluas, sabe? Então tava tudo isso aí na minha vida passada, né? Enraizado na minha energia. E aí essa experiência com Jesus Cristo, ele falava, me entregue tudo isso, né? Sabe, pare, né? Tipo assim, deixe isso para trás, né? Não se envolva mais com esse tipo de coisa e tudo, tipo isso, entendeu? E eu só pegava e entregava para ele, né? E era como se transmutasse tudo aquilo, sabe? E eu sentia assim um calorzinho, sabe? Tão bom no meu coração, sabe? E aí veio tudo isso também, né? A forma diferente de enxergar, por exemplo, o meu irmão, né? Daquela ressentimento que eu tava e entender, né? Que assim, como Jesus olha para essa situação, né? Porque eu pedi, Jesus, me mostra, né, com seus olhos, como é que, sabe, eu não quero enxergar com essa pessoa, por exemplo, né? Às vezes a gente tem algumas desavenças com algumas pessoas, né? Aí você pode fazer essa oração, né? Jesus, me permita ver com os seus olhos essa situação, né? Não com os meus olhos, né? Com o meu ego, mas como é que, né? Como você enxerga essa situação, né? Com os seus olhos. Nossa, e ele sempre vai mostrar, né? Aquele lado amoroso, compassivo, né? Onde tudo é compreensivo, onde o amor sempre vence tudo, né? O amor é a força mais poderosa que tem, gente. Então, Cristo, sabe? Assim, sempre que você tiver com algum problema, peça essa energia, né? Tem muitas energias, né, maravilhosas, né, com que se trabalhar, muitas energias amorosas, né? Mas eu me afilizo demais, sabe, com a energia crística, né? Ele que é o dono, né, dos meus caminhos, do meu coração, sabe? A experiência que eu tive com a ayahuasca também, né? Eu conto em um dos vídeos aqui desse canal. Que ele sentava num trono dentro do meu coração, né, que eu tava com encosto, né, que tinha uma época na minha vida que eu bebia muito, usava droga, eu queria me autodestruir, né, por vários traumas que eu tive, né, quando eu era criança, e aí eu via, né, esse encosto e tudo, e quando eu conseguia dissipar essa energia, era Jesus que sentava num trono como se fosse o meu coração, e ele falava, agora sim eu voltei pro meu lugar, viu quem estava ocupando, né, então, assim, são várias experiências, né, com essa energia crística que eu tenho, e é uma energia muito amorosa e capaz de libertar a gente, sabe, libertar, abrir nossos caminhos, né, trazer novos olhares e uma forma muito, muito amorosa e compassiva de olhar as coisas, nossas questões, né? Porque às vezes a gente quer muito, a gente tem que se defender, né? Sim, com certeza, né? Digo, defender energeticamente, né? Tá sempre buscando cuidar das nossas energias para se defender, né? Porque se a gente baixa muito a guarda, né? Eles vão entrar, né? Os negativos só buscam uma brecha, né? E a gente precisa se defender, precisa cuidar das nossas energias, mas sem
ficar só ali bitolado no dente por dente, olho por olho, sabe? Que tá sempre ali na defensiva, não, eu vou, sabe, devolver tudo isso, e, sabe, eu tenho que me defender. Não, não é só isso, né? É focar no amor também, né? Focar no amor, porque a energia principal, mais poderosa que tem é o amor, né? E o amor mostra uma outra forma da gente ver as coisas, né? E o amor por si só, né? Essa energia tão poderosa, o amor, a compaixão, que ela mesmo cria esse grande escudo, né? De proteção, porque a gente vibra numa frequência maior e a gente se eleva. Então, quando a gente se eleva, vibrando nessa frequência do amor e da compaixão, a gente automaticamente já cria ali um muro de proteção, né? Porque as frequências mais densas não conseguem acessar, né, a luz, eles correm, né, da luz, não tem como. E é isso, gente, no vídeo de hoje eu espero que tenha trazido alguns insights para vocês. Eu sempre espero isso, né, que tenha tocado de alguma forma o coração de vocês. Esse vídeo não vai ser editado, vou colocar ele assim mesmo como tá, né, assim, falando, soltando tudo, né, de coisas que tem acontecendo. No próximo vídeo eu quero trazer mais algumas coisas com relação a isso, a esse despertar espiritual, porque é despertar dentro do despertar, né? A gente desperta e depois desperta mais. Ah, meu Deus, então tem muita coisa acontecendo assim, mas de enxergar mesmo as energias, como as energias funcionam, né? O poder de cada palavra que a gente fala, de cada oração, de cada vela que a gente acende, de cada banho de ervas que a gente toma, tudo isso tá reverberando o tempo todo, né? Tudo isso é muito importante. Se a gente não faz nada, se a gente não se conecta, né? Não faz uma oração, sabe? Não se conecta, né, com essas forças superiores de luz, né? A gente tá suscetível, né, a ataques, a baixar nossa energia, a ser mais atacado, sabe? Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Compartilhe a experiência. E eu continuo tocando a minha quinta onda. Não sinto ainda preparada para pedir a sexta onda, né, nesse momento, mas mais para frente sim eu vou pedir. E, gente, assim, olha, a quinta onda, eu tava até conversando, né, com uma pessoa daqui do canal também, uma seguidora que hoje é minha amiga, né, e uma das coisas mais incríveis, né, que eu conquistei aqui com esse canal, não tem tantas visualizações, não sou monetizada ainda por esse canal, né, mas ele me trouxe pessoas maravilhosas, sabe, que hoje eu considero como minhas amigas, sabe, que a gente conversa pelo WhatsApp, sabe, manda mensagem. Então, esse canal me trouxe isso, né, coisa mais linda, né, são conexões, assim, né, conexões com base no amor, né, nessa força, nessa busca, né, nessa mesma busca que a gente tá. Então, uma coisa muito, muito, muito especial para mim isso, né? E é isso, gente. Ainda tô tocando a quinta onda e parece que, assim, acho que eu já passei dos 3 meses já da quinta onda, talvez já esteja já no 4º mês, já que eu continuo tocando a quinta onda. Gente, parece que eu já vivi uns 3 anos nesses 4 meses. Gente, vocês não têm noção, não. Tanta coisa aconteceu que parece que eu vivi uns 4 anos já. Dentro desses 4 meses, cada mês foi um ano, vamos colocar aí que cada mês foi um ano. E eu mudei de estado. Gente, olha só, nessa quinta onda, eu mudei de estado. Eu estava em São Paulo, fui pro Nordeste, voltei pro São Paulo, aí morei com a minha família, aí comecei a estudar FT, comecei a atender gente, aí eu saí do país. Gente, que doideira, mano, sério. Olha, babado essa quinta onda. Então eu sigo tocando ela e sinto no meu coração ainda que eu tenho que esperar um pouco, sabe? No momento certo, quando eu sentir, eu vou solicitar outra sexta onda. Também tem um monte de coisa para organizar agora, não consigo nem pensar no sabe, que colocar na lista, e tem que responder todo aquele questionário. Enfim, gente, para finalizar esse vídeo, compartilha aí comigo a sua experiência, deixa seu like aí, contribui com esse canal, porque vocês me motivam a vir aqui contar minha história, compartilhar. Eu amo conhecer vocês também, e um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!